Bom dia, eu vou começar agora a minha apresentação sobre o meu trabalho final de graduação, Comunidade Várzea do Milho no Rio Grande do Norte, uma experiência acerca da cultura e arquitetura. Eu vou apagar, então. Tá bom. Fica mais claro. Falando um pouco da minha motivação do trabalho, desde o 8º semestre eu tinha o interesse em trabalhar com habitações modulares, mas no 9º semestre surgiu a necessidade de ter uma conexão um pouco maior com o meu trabalho. Então, por isso, eu fui procurar um local de atuação no Rio Grande do Norte, que é o estado onde eu nasci, cresci, tenho muito orgulho de ser e de trazer um pouco da cultura dele para cá. E dentro dessas minhas pesquisas no Rio Grande do Norte, surgiu o interesse em trabalhar com comunidades que morassem em casas de taipa, antes mesmo de concretizar a ideia de fazer um projeto em taipa. E que eu acho que é uma forma de traduzir um pouco da cultura do sertão nordestino, da caatinga do Rio Grande do Norte. Por isso que ao longo do trabalho existem trechos de um cordel que foi feito especialmente para o meu TFG, e existem estilogravuras também como uma forma de enaltecer ainda mais essa cultura. E na minha procura por um lugar de atuação, surgiu a comunidade Várzea do Milho, que fica no interior do Rio Grande do Norte. E quando eu fui visitá-la pela primeira vez, eu me senti muito acolhida, eu fui muito bem recebida pelos moradores de lá, o que foi uma premissa para a escolha do local, que eu me senti muito bem. E desde o começo também, a minha maior intenção é trazer uma qualidade de vida para esses moradores, para o povo do sertão, que tanto batalha, que traz uma história e uma cultura muito grande atrás deles, e sempre respeitando, mais uma vez, a sua cultura, os seus hábitos. Aqui é um pouco do processo de estudo até chegar na minha conclusão da proposta projetual. Então, eu comecei estudando um pouco no Rio Grande do Norte, principalmente a relação entre clima e economia, focado na mesorregião do Agreste, que é onde está localizado o município de Tangará e a comunidade. No município de Tangará, saber um pouco das questões sociais, outras comunidades que existem na região, não só a comunidade Várzea do Milho, e também estudar um pouco da importância do açude Trairi, que banha a comunidade em questão e que passou por uma grande crise hídrica de 11 anos na seca, o que afetou diretamente os moradores que dependiam economicamente do açude. E sobre a comunidade Várzea do Milho, eu quis saber um pouco sobre a história, para entender melhor o porquê desses moradores ainda estarem lá, nessas condições, e também visitar as casas deles, entrevistá-los, os relatos dos moradores, serviu como um grande estudo de caso para o meu projeto, para eu chegar à conclusão final da minha proposta projetual. Mais uma vez, acho bonito você trazer isso à tona aqui em São Paulo, né? Tudo bem, é lá no Rio Grande do Norte, mas nós estamos aqui, você está aqui em São Paulo, dentro de uma universidade super importante, trazendo uma discussão, né, de uma técnica construtiva de resgatar isso, né? Um pouco brevemente da história da comunidade. O Major Teodorico Bezerra, ele comprou as terras da fazenda Irapuru e ele começou a plantação de algodão. Surgiram 3 famílias colonizadoras que começaram a trabalhar para o Major, e à medida que o negócio foi ficando mais próspero, mais famílias foram habitando a fazenda dele, o que formou a comunidade Várzea do Milho, e eles trabalhavam num esquema de coronelismo, um sistema praticamente feudal. Eles moravam nas terras do coronel e trabalhavam para ele em troca. O seu trabalho, eu acompanhei o 9º semestre inteirinho, né, como aluna de atividade 4, e para os pais até saberem aqui, eu perturbava a Maria Fernanda, porque para cada aluno tem uma página aqui que eu vou anotando as orientações, e a Maria Fernanda chegou faltava bem mais de um mês para terminar a aula. Eu falei, Maria Fernanda, não tem mais espaço para escrever na sua folha, eu não vou pegar outra folha não. Aí comecei a escrever deitado, né? E era uma aluna, sempre foi uma aluna muito presente, muito, e sempre tirando todas as dúvidas necessárias, até a mais. Então, Maria Fernanda, assim, o trabalho, eu acho, foi incrível, o processo evolutivo, né, de quando começou esse trabalho, né, em agosto, né, em fevereiro, março, né, e como a gente chega, isso é fruto de uma inquietude muito positiva sua, né, que eu acho que isso é um ingrediente fundamental para o arquiteto, né. Colocávamos coisas, você corria atrás,
aquilo era uma coisa que você desconhecia, até do ponto de vista construtivo, mas aos poucos você foi percebendo que a sua contribuição como arquiteta, que de fato é, né, a dúvida, né, um projeto como esse, com todos os componentes que você trabalha e articula, você como arquiteta poderia, sem dúvida, trazer para essa comunidade um olhar que compreende aquilo que é o lugar, tanto compreende que, né? E outro dado que eu acho muito importante, muito bonito do seu trabalho, que você podia fazer o seu TVG em qualquer lugar. Mas a partir de hoje, né, eu tenho falado isso, eu acho isso muito bom aqui nessa faculdade, eu acho que isso que faz também um dos valores dessa faculdade, a gente tem um trabalho sobre várzea do milho, que eu não fazia ideia o que era e onde era. Esse repositório ele é fundamental, isso é um registro, né, uma contribuição muito generosa da parte de vocês, eu acho, estudantes, né, que vão por uma questão afetiva, mas trazem uma contribuição que não é falar sobre o lugar, é propor para o lugar. Aqui é uma habitação que existe na comunidade, dá para ver uma cisterna, que no caso dessa foto a cisterna está sem uso, mas quase todas as casas lá possuem cisternas. Essa foto eu acho legal para mostrar um pouco da estrutura que eles têm dentro das casas. Então eu acho legal destacar o encaixe pela viga que eles fizeram, que eles recortaram o pilar do tamanho da viga para poder fazer esse encaixe. Além das divisórias, que no caso dessa casa é a divisória entre o quarto e a cozinha, que eles usaram um pano de PVC pendurado na viga e colocaram um pedaço de pano para poder dividir os ambientes. Um trecho do cordel que destaca justamente essa questão das divisórias das casas. Para a dormida eram redes ou camas muito precárias, sem portas de divisórias, pois eram desnecessárias. O respeito predominava naquela imagem de uma das casas que está à beira do açude, e mais um trecho do cordel. Foi das águas do açude de onde veio o seu sustento, peixe e muito camarão para comércio e alimento. E Dona Ana disposta não via seu sofrimento. Aqui algumas famílias e casas que eu pude visitar. Dona Ana foi quem inspirou esse cordel que está com vocês, o cordel que está em todo o trabalho. E começando agora a falar um pouco mais sobre o projeto, mais um trecho para iniciar. Casas baixas sem projeto do fazer intuitivo. O dono mesmo fazia no processo criativo. Sua própria arquitetura, tudo tinha seu... Eu me lembro que quando você começou com esse trabalho, que tinha até adultos que faziam Natal, fazia lá, depois foi para lá, né, para Várzea do Milho, que eu também não conhecia. Né, e você disse, Lucas, mas lá eles querem casa de material. Era o que eles desejavam. Né? E aí eu falei, talvez eles queiram casas de material, porque a imagem que eles têm da taipa é uma imagem de uma certa miséria, né? Mas se a taipa for bem trabalhada, e aí trabalhos como o do André e outros, né, foram muito importantes, né, para nós mesmos nos desmistificarmos aquela imagem, né, de que a taipa era uma coisa miserável. E não, a taipa pode ser. Aliás, a taipa aqui hoje em São Paulo é um artigo de luxo, né? Mas poderia ser diferente. Você trouxe um pouco de arte junto, né? Eu acho que isso foi muito bacana no teu trabalho. E eu achei que houve uma grande evolução. No primeiro semestre, a Fernanda se dedicou muito mais à pesquisa, mais a entender o problema. E no segundo semestre, o projeto voou. E foi lá para outros lugares e ficou uma coisa de alto nível. Então, é um tema muito, muito interessante. Eu gostaria de que houvessem livros sobre essa questão para a gente poder ler aqui. Aqui uma imagem de como ficaria mais ou menos essa distribuição das casas, e mais um trecho do cordel. As paredes eram de vara e de barro sacudido. Com telhas artesanais, o telhado era garantido. O piso era somente feito de barro batido. E agora falando um pouco da distribuição do programa residencial. Essa é a distribuição do layout base. Então, todo o layout base ele vai ter cozinha, sala, 2 dormitórios, área de serviço e banheiro. Além de toda uma varanda que circula essa parte interna da casa e também uma projeção de um beiral que está afastado 50 centímetros da estrutura da casa, permitindo que eu tenha um afastamento, um recuo de no mínimo 1,5 metro dessa parede de taipa
para chuva, em casos de chuva. O teu tema é um tema assim, né, habitação, moradia, super necessário aqui no nosso país, tão desigual, né? E o seu projeto é um projeto para os desiguais, né? Porque tem uma diferença muito grande, né, no morar, no habitar. E acho que uma coisa muito legal sua, porque você é porreta, às vezes você é até teimosa, mas você tem uma coisa que é muito boa, você sabe ouvir. Tá aí, seu trabalho é uma prova clara disso. Você ouviu a dona Ana, você ouviu o Marcos Teixeira, você ouviu o pessoal local, né? E você foi refletindo a respeito disso, né? A respeito, e acho que o Sérgio colocou muito bem, né? Do gênio local e do gênio do tempo, né? E avançou no seu trabalho, e fez essa proposta que é muito bacana, né? Que valoriza a cultura local. Na elevação, eu coloquei brises feitos em madeira com os galhos locais como uma forma de resgatar um pouco da arquitetura deles atualmente e também como uma forma de prevenir a entrada da luz direta do sol na varanda. E são brises deslizantes, então de acordo com a necessidade eles conseguem alterar o local dele. Aqui uma imagem desses brises e também da varanda, aqui a varanda mínima fachada é 1,5 metro, né? A parede fachada 1,5 metro. A gente olha para o seu projeto, tudo é com material aí de pedaço. A região, o espaço, isso aí fica riquíssimo, né? Você esquece, graças a Deus, né, nesse projeto, do concreto, do polímero, do metal, você está trabalhando com o material do local, né? O layout, né, das plantas aí que você faz, né, você pensa, né, hoje são 2 dormitórios, né, um banheiro, cozinha, uma sala, tudo, e você chega mesmo nos seus 3D, se você puder voltar você chega numa arquitetura de interiores, né, do local mesmo. Você não vê uma arquitetura que a gente viu em outros projetos com outros temas aí do TEPIG, é uma arquitetura que não é para aquela região. Você chega numa arquitetura de interiores da região que você está projetando, tá? Fora isso, eu estou terminando também, fora isso eu queria dar os parabéns para você, né, pela pessoa que você é, pelo desafio que você teve desde o começo, pelo interesse. Foi quando o Lucas fala daquele bloco, Salles, no 9º semestre, ela fez aquele bloco, né, de barro e cheirava tão mal, que na sala de aula as alunas até torciam o nariz, né? Eu trouxe dentro de um saco de plástico para espalhar o cheiro. Mas ela testou, ela experimentou, e a nossa atividade 4 é experimentação. Tanto é que você tirou uma super nota, eu lembro, no 9º semestre, por todo, né, interesse que você teve nessas experimentações, né? Eu acho que está perfeito, né? Um cuidado especial nas maquetes, no caderno, na apresentação. Você vende o seu produto muito bem, porque você fala muito bem, você se expressa muito bem. Isso deixa a gente muito feliz. Parabéns. Obrigada. Todo o programa da área de convivência, ele foi pensado na construção das casas. Então, por isso que eu proponho um ateliê de marcenaria, um ateliê de cerâmica, ateliê de costura e ateliê de sisal, que são de extrema importância para poder construir essas casas, além de 2 salas de aula multiuso, já que na região não existe escola. Também na parte central da área de convivência, eu propus um pátio coberto, já que na região o clima é muito quente e seco, não é comum ver os moradores se encontrando fora de suas casas. Então, propor um pátio coberto, com paredes de taipa, com telha cerâmica, é uma forma de propor um ambiente dentro de todo o conforto térmico que eu posso proporcionar naquela região para os moradores. Também se falou aqui em pertencimento, né? Acho que eles vão entender, valorizar a cultura. Eles vão valorizar, né, o meio deles. Vão passar a ter orgulho do meio deles. As soluções são geniais, a solução da proteção do sol, a solução do sisal, que é de ventilação, e que resolve um problema, né, que numa outra banca que foi comentada, que é esse do oitão, que é sempre difícil, né, resolver. Esse triângulo que fica ali em cima,
Né? O CESAR é inteligentíssimo para isso, que recupera um pouco aqui de São Paulo também, a gente tinha, não sei como se lá tinha, que era um pouco a cozinha caipira, que a gente tinha com paliçado em cima para ventilar, né? Então é muito bacana, eu acho que melhor. E eu queria terminar dizendo o seguinte, a apresentação hoje sua foi excelente, muito boa, né? A fala, o jeito como você falou, o tempo que você falou, como você mostrou, o roteiro que você fez de apresentação, que você estava preocupadíssimo, né? Foi muito bom. Não, Fernanda, só tenho elogios a você, né? Exemplar, né? É assim, todo o processo, todo, né? Exemplar, muita coisa, muita questão, muita pergunta, muita busca, não, sem nenhuma preguiça, incrível, sem nenhuma preguiça, né? Uma coisa muito legal, foi um prazer estar com você aí, acompanhar, te ajudar nesse processo. Eu queria agradecer a você, né? E também a dona Thaís e o seu Paulo Henrique pela confiança, né, no Mackenzie, né, para formar, para ajudá-la a vir lá, né, Natal para cá, para fazer esse curso. Né, muito bacana, né? Então, muito obrigado, parabéns. Obrigada. Este trabalho, ele pode seguir e deve seguir, na minha opinião, no sentido de sair desse âmbito da intuição, que é muito valioso, e passar para o âmbito das evidências. Aí eu acho que você começa a transformar também numa acadêmica, uma professora, uma pesquisadora. E você tem isso na veia. Isso aqui é uma pesquisa, não é só um projeto, né? Eu fico muito satisfeito e acho que sua família pode estar muito orgulhosa de você nesse dia aqui que você faz esse fechamento, com muita propriedade. Acho que o seu trabalho é de uma pertinência, assim, muito legal. Né? E dá vontade de ver outras coisas mais. Siga. Siga, né? É isso. Obrigada. Parabéns. Muito bom. E por fim, a conclusão do meu projeto. Eu enxergo esse meu projeto não só como uma técnica construtiva e não só enxergando as habitações modulares como uma solução arquitetônica, mas sim como uma oportunidade de vida e de melhoria para essa comunidade que tanto batalha. É um método construtivo que pode ser replicado em outras comunidades, em outras regiões, com um cenário semelhante. E eu encerro com um trecho do último trecho que tem no cordel, o famoso artigo 5º da Carta Magna da gente, que presume a igualdade de forma bem evidente. Trata como desiguais os iguais, infelizmente. E depois de apresentar todo o meu trabalho, eu consigo contra-argumentar esse último trecho do cordel, que é sim possível a gente dar uma qualidade de vida para esses moradores, dar uma nova oportunidade, usando dos materiais locais e de técnicas construtivas milenares. É isso, obrigada. Mas a gente vê o trabalho como um teu, eu fico imaginando assim, pô, tomara que trechos desse Brasil continuem. Tá? Então, parabéns. E parabéns pela tua força. A gente teve aquela conversa aquele dia. E eu acho que ela tem uma característica muito, muito forte, que vai levar ela distante, porque a capacidade que ela tem de vencer as barreiras e buscar aquilo que ela está desejando. E ela soube lidar com isso e sempre com muita gentileza. Então, parabéns, querido. Muito Obrigada. sucesso, tá bom? Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, quem me acompanhou nesse processo. Obrigada, André, também. Mesmo com o trânsito, com loucura, muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui não só agora, mas também na Semana da Integração, que eu acho que foi muito importante para eu entender um pouco mais sobre a Etaipa, e é isso. Estou muito feliz. Obrigada. Hoje, dia 12, às 8 horas da manhã, com a presença do professor Ademar Carlos Pala, André Fandeiros Reis, Lucas Fé, Sérgio Luiz Salles e José Luiz Thalys Júnior. Houve a apresentação do trabalho da Maria Fernanda. Os professores apresentaram suas observações e o professor convidado interno, Ademar Carlos Pala, e o convidado externo, André Fandeiros Reis,
te atribuíram nota 10,